E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar então firme e forte aí com o nosso estudo do tópico de responsabilidade civil. E olha só, não podemos esquecer que nós temos 3 teorias que regem a responsabilidade aqui no Brasil. A teoria da culpa administrativa, que é a regra geral. A teoria do risco integral, que a gente aplica de forma excepcional, quando for um dano oriundo de atividade nuclear, por exemplo. E nós temos, a teoria da culpa administrativa, e é ela que a gente vai aprofundar agora. É essa teoria que a gente vai estudar de maneira um pouco mais aprofundada, com os detalhes importantes para a sua prova. Vem cá, vem cá. A teoria da culpa administrativa, quando ela é utilizada? É em caso de omissões. Então esse é um ponto muito importante. Você vai ter que procurar na sua prova isso aqui, ó. A banca vai estar falando para você. Você não presume a omissão. Você não presume a omissão. Você presume a ação. Quando ela fala de responsabilidade civil, conduta, você presume que é uma ação que ela está falando. Quando a banca quiser trabalhar algo a respeito da omissão, ou ela vai falar para você omisso, omissão, ela vai falar a palavra, ou ela vai narrar aí um caso concreto do qual facilmente você extrai que houve uma omissão. Das duas, uma. Então o primeiro passo, e muito importante, é esse. Identificar na questão que rolou uma questão. Ou a banca fala na sua cara, ou ela narra um caso concreto que, óbvio que está falando de uma omissão. Beleza. Aí é o seguinte, quando for uma omissão, a responsabilidade do Estado agora foge àquela regra geral que é objetiva. Agora nós temos, entre aspas, uma exceção. É que não é bem uma exceção. Na verdade, é uma situação específica para a omissão. Que aí a responsabilidade é a subjetiva. Nesse caso, por condutas estatais omissivas, ela deixou de agir, não basta meramente a conduta, o dano e o nexo causal. Como a responsabilidade é subjetiva, nós devemos comprovar também o elemento de vontade, nós devemos comprovar também o dolo ou a culpa. Muito bem. Olha só então o que nós vimos, hein? Quando for a responsabilidade subjetiva no caso de omissão, não basta apenas a conduta omissiva no caso, o dano e o nexo causal. Nós precisamos de mais aquele elemento que é o dolo ou a culpa. Mas aí é o seguinte, como que a gente vai comprovar que o agente público ou o Estado agiu com dolo, agiu com culpa? É difícil. Não é tão fácil você provar. Ele foi omisso de propósito. É difícil. Então, nesses casos, claro que pode ocorrer também, óbvio, mas nesses casos, para que haja a configuração aqui da responsabilidade subjetiva, o que o lesado precisa comprovar? Que além, então, daquela omissão, do dano do nexo causal, ele tem que comprovar que houve uma omissão antijurídica. Você pode encontrar esse termo em prova. O que é omissão antijurídica? É uma omissão contrária ao direito. Nós vamos ter aqui uma atuação, ou na verdade, uma falta de atuação, por negligência. O Estado foi negligente. Aqui nós temos uma situação em que houve um dano. E esse dano teria sido evitado pela mera atuação da administração pública. Calma que eu vou te dar os exemplos já já. Primeiro vamos pegar os termos aqui que você vai procurar em prova. Então olha só, nesse caso, como que nós comprovaremos então esse elemento subjetivo, que seria, entre aspas, aqui o dolo e a culpa? Dessa forma. Nós temos uma omissão antijurídica, uma negligência, porque o Estado também, ele não é o salvador universal, ele não é o Batman que vai resolver, não dá. O Estado não é responsável por todo e qualquer problema no mundo. Tem coisas que não tem o que ele fazer, tem coisas que entra até na reserva do possível, hein? Não tem o que ele fazer. Agora, quando ele foi omisso, e essa omissão tem uma negligência por parte da atuação estatal, ou da ausência de atuação. E se ele tivesse atuado normalmente, meu dano não teria ocorrido. Aí sim nós temos a responsabilidade estatal. Vou te jogar alguns exemplos, mas antes da gente ir para lá, é importante então ficar ligado nisso. Omissão, que nós não presumimos, vai estar na questão. Aí é subjetiva. Mas como que nós então comprovaremos o dolo e a culpa? Dessa forma aqui. Vem aqui comigo. Olha só como agora vai ficar muito bom para entender e inclusive vamos fazer uma diferença super importante aí para a tua prova. Olha só, alguns exemplos. Primeiro, os danos causados em virtude de uma enchente ou mesmo danos causados por multidões. Uma multidão se juntou e causou um dano. Dependendo da situação concreta, dependendo de como esse dano aconteceu, pode configurar caso fortuito e força maior ou responsabilidade do Estado por omissão. Vem cá, vamos começar com enchente. Vou te dar o exemplo e você vai responder para mim se é caso fortuito e força maior ou se o Estado foi omisso e deve ser responsabilizado. Olha só, imagina uma cidade plana,
nunca teve enchente naquela cidade. Não é cidade construída em beira de rio. É uma cidade normal. Porque tem muita cidade, por exemplo, interior de São Paulo, é tudo construído à beira de rio. Mas uma cidade que não é construída às margens de nenhum rio, nunca teve enchente lá, nunca tivemos nenhum problema do tipo. De repente, teve uma época que choveu tanto, mas choveu tanto naquele dia, que deu uma inundação e causou prejuízo às pessoas. Nesse caso, nós temos o quê? Caso fortuito de força maior. É um evento imprevisível, é um evento inevitável. Não tinha o que fazer. A administração pública tem nada a ver com aquilo. Muito bem, enquadrou aqui, ó, caso fortuito de força maior. Agora, olha só. Imagina o seguinte, imagina uma cidade que é construída às margens de um rio. É muito comum isso. Algumas cidades, o centro, como que você acha o centro? É o rio. O rio acaba sendo o centro da cidade, tudo construído em volta. E ali, chegou o verão, enchente. A cidade que eu morava, Catanduva, interior de São Paulo, era assim. Chegava no verãozão, dava muita chuva, brum, a água subia. Aí fazia aqueles sistemas de captação de água, mantinha tudo organizado, não dava mais problema. Só que aí é o seguinte, imagina que a gente tem então uma cidade dessa, que tem sistema de captação de água, e isso evita as enchentes. Só que um belo ano, a prefeitura não fez a manutenção dos bueiros. Cagou, deixou lá. Pô, os bueiros entupiram, os sistemas não funcionaram, enchente. E agora? Nós temos responsabilidade do Estado? Vem aqui comigo. Olha só, o Estado foi negligente? A mera atuação, a atuação regular do Estado, teria sido suficiente para evitar meu dano? Então nós temos a responsabilização do Estado. Nós temos a responsabilidade do município. Então olha como, dependendo do caso concreto, pode configurar caso fortuito de força maior ou responsabilidade por omissão. Só que você não presume. A banca vai narrar isso para você. Ela vai falar para você. Se ela chega e fala assim, ó, uma inundação, caso fortuito de força maior. Você não presume a negligência, você não inventa a negligência na cabeça, tem que estar na questão. Só que ela vai narrar uma outra questão falando que teve uma inundação, mas o município não fez a limpeza do sistema de captação. Ah, aí está na cara que ela está falando o quê? Da negligência estatal. Nesse caso, o Estado responde? Responde. Só que a responsabilidade é o quê? Subjetiva. Tem que comprovar a omissão, o dano, o nexo causal e essa negligência, essa falta de manutenção do sistema de captação. Aí sim, nós temos responsabilização, beleza? Olha mais um exemplo, também cobrado em prova. Danos causados por multidões. Primeiro exemplo. Imagina uma manifestação enorme, uma cidade grande. 100 mil pessoas compareceram à manifestação. O governo acionou a polícia militar foi no local, foi com cavalaria, tentou controlar a galera, tomou todas as medidas, mas a multidão estava empolvorosa. A multidão foi lá para causar e acabou quebrando alguns estabelecimentos, causando danos particulares. Nesse caso, o Estado responde? Não. O Estado não teve como impedir aquilo. Nós tínhamos um evento inevitável. Ali não tinha como o Estado evitar, só seria usasse força letal, mas espera aí, né? O bem jurídico lesado seria mais grave, então não dá. Então, nesse caso, é caso fortuito de força maior. Por quê? Porque o Estado fez o que ele podia fazer, mas não deu para evitar. Agora, olha uma outra situação. Imagina que determinado sindicato avisa que vai fazer uma manifestação tal dia, tal hora, em tal local. E nesse aviso, que é feito pelas redes sociais, não é nem um aviso feito ao poder público, tá? É um aviso feito às redes sociais, tá? Falando, não, a gente vai lá que é para tocar o terror, para mostrar que a gente é foda. E o pessoal avisa a polícia, fala, ó, vai rolar uma manifestação aqui, os moradores, tá, o pessoal da região, avisa a polícia, fala, ó, o pessoal tá vindo fazer uma manifestação, estão chegando aqui e vão causar. E o governo não manda ninguém lá. E não era uma manifestação enorme, tinha lá 500 pessoas. Oh, 500 pessoas. 500 pessoas, cara, pelotãozinho ali, granadinha e tal, resolvia. Não, granadinha fica homogêneo, né, efeito moral, né, para explodir os caras também. Dava para resolver. O Estado foi omisso. Se essa turba causar um dano, o Estado responde. Por quê? Porque aí ele foi omisso, aí ele foi negligente. Então, quando nós tivermos aqui danos causados por multidões, é a mesma coisa. Se vier de uma forma que é um evento imprevisível ou mesmo inevitável, caso fortuito força maior, o Estado tem nada a ver com essa treta. Agora, se o Estado foi negligente, foi uma situação, volta aqui comigo, vem cá de novo, olha só, foi uma situação, ó, que ele foi negligente, foi uma situação que se ele tivesse agido de maneira regular, o dano teria sido evitado, responsabilidade do Estado. Aí ele vai ter que indenizar esses lesados
pela sua omissão, beleza? Então cuidado, porque geralmente o pessoal fala assim, ó, enchente de multidão, caso fortuito força maior. Cuidado, cuidado, tem que analisar, tem que ver o que rolou, porque dependendo do que rolou, pende para um lado, pende para o outro, e agora você entendeu como funciona, nunca mais perde uma questão dessa. Show de bola? O que nós vimos então? Que quando houver omissão, a responsabilidade é subjetiva, mas adivinha? Lógico que tem exceção, né? O que seria do direito sem as suas exceções? Olha só. Como assim exceção, Thales? Caso em que mesmo na omissão, a responsabilidade é objetiva. Olha que coisa louca. O que nós aprendemos? Omissão subjetiva. O que nós vamos ver agora? Uma situação que mesmo na omissão, ela será objetiva. Quando, professor? Que mesmo em caso de omissão, a responsabilidade será objetiva. Primeiro, quando nós tivermos pessoas ou coisas que estão sob a custódia do Estado. Quando nós temos pessoas ou coisas que estão sob a custódia estatal, o Estado tem o dever de assegurar a integridade física dos mesmos. Exemplo clássico, o preso. O preso, quando está lá, está contra a sua vontade. É uma situação legal, mas ele está contra a sua vontade e está sob a custódia do Estado. E como ele está na custódia do Estado, o Estado tem que garantir a sua integridade física e moral. Por isso que ele não pode simplesmente pegar qualquer preso e jogar lá no meio. Imagina, pega um estuprador, aí chega lá numa ala que tem um monte de preso violento. Fala, galera, o que eu trouxe para vocês, e joga lá. Ah, eu acho é pouco, tal. Calma lá. Nesse caso, se a galera virar lá o Duque, né, que o pessoal chama do avesso, matar ele, a família dele pode processar o Estado. E a responsabilidade do Estado é objetiva, nem precisa comprovar o dolo e a culpa. Então, quando um preso sofre um dano, é responsabilidade objetiva. O que a gente prova? A omissão, o dano e o nexo causal. Não precisa comprovar o dolo e a culpa do agente, não precisa. Não tem que comprovar. É uma situação, então, que a responsabilidade é um pouco mais grave. Olha só os exemplos aqui, ó. O preso que eu falei, quando ele é agredido por outros presos. Não precisa provar, falar, o agente de propósito fez aquilo, não. O Estado tinha um dever de assegurar a integridade dele. Se ele sofreu um dano, vai ter que pagar. O preso cometer suicídio, olha que coisa louca. Quando fala assim, o preso se suicidou. Aí você fala, é culpa exclusiva da vítima. Nesse caso, não. Pô, imagina, o cara pega o preso e coloca ele na solitária. Fala, vai ficar preso aí. 2 meses sozinho, sem ver ninguém, sem ouvir a voz de ninguém, praticamente nenhuma luz, sem nada. Só você ir pelado. Mas para você não ficar muito triste, eu vou te dar 3 metros de corda para você brincar. Oh, tá louco? O cara vai se matar? Nesse caso, o Estado foi omisso. E ele paga uma indenização. Então, em regra, temos que analisar aí as nuances do caso concreto, mas se a banca vier meio genérica, você pode colocar isso que não tem erro. Quando o preso cometer suicídio, a família do preso, claro, não vai vir o preso do além processar o Estado. A família do preso pode processar, a responsabilidade do Estado é objetiva. A mesma coisa se dá em caso de atendimento hospitalar deficiente. Ó, atendimento hospitalar deficiente também é responsabilidade objetiva. Aí, quando for do preso, tem que analisar a questão. Se o preso, então, sofreu um dano que um outro preso causou, tal, não precisa comprovar o dolo e a culpa. E vem cá. Vem cá. Olha um negócio importante também. Nesses casos aqui, pode ser aqui por omissão e até por ação, tá? Até por ação. O lesado, ele somente consegue processar o Estado se ele provar quem foi o agente público que fez aquilo? Não, não. Porque eu não estou processando o agente público, eu estou processando o Estado. Então, não é obrigatório que a gente identifique quem é o agente público que causou o dano. A gente tem que saber que aquilo é uma atuação do Estado. Eu sei que foi um agente estatal que fez, que é um dano que saiu do Estado. Se foi o agente Zezinho ou o agente Tião que fez, paciência. Problema do Estado. Ele que descobre quem é para poder se valer da regressiva. Agora, aqui, cuidado. Que como é o Estado que está sendo responsabilizado, na eventualidade da questão falar para você que somente se o agente público for identificado, não, cara, vem cá. Olha esse caso aqui da negligência. Como que a gente vai identificar quem foi negligente? Em alguns casos dá, em outros não. Então, cuidado também, que para o Estado ser responsabilizado, tanto aqui nessa que a gente está analisando, que é a por omissão, que a regra é subjetiva como na outra, nós não precisamos saber quem foi o agente causador do dano. O que nós temos que comprovar é que é uma conduta estatal, é uma conduta que veio do Estado. Agora, qual foi o agente específico, não é um requisito. A gente não viu esse requisito em lugar algum. Legal. Então nós vimos aqui essas exceções, casos em que mesmo
Na omissão, a responsabilidade é objetiva. Legal? Parece um pouquinho confuso, né? É só pegar as manhas e depois fica suave. Olha só o resuminho que eu fiz para você entender isso aqui. Vem cá, vem cá. Olha só. Quando a gente fala da responsabilidade civil do Estado, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Objetiva. Falou responsabilidade civil do Estado, vem na tua cabeça o quê? Que ela é objetiva, beleza? Joia. Se a banca narrar uma questão que houve omissão ou falar as palavras omissão, foi omisso tal, aí ela é subjetiva. Então olha como é fácil. A responsabilidade do Estado é o quê? Objetiva. Mas e se for na omissão? Aí é subjetiva. Contudo, lembre-se que há exceções, casos em que mesmo na omissão ela será objetiva. O exemplo clássico em prova é o preso. O exemplo clássico em prova é o preso. Podem sim vir outros, mas esse é o exemplo tradicional. Então, olha só. Responsabilidade do Estado, objetiva. E se for na omissão, subjetiva. Ah, mas e se for dano causado ao preso? Objetiva. Seria a exceção do caso especial aqui. Joia? Veja várias vezes, vai resumindo, vai revendo, vai estudando, que isso aqui vai fazendo cada vez mais sentido. Eu simplifiquei ao máximo que dava para simplificar essa parte. Que isso aqui realmente é um assunto bastante discutido, é um assunto relativamente complexo, mas agora ficou bem mais fácil para a gente resolver as questões, beleza? Vamos no outro quadro, vem comigo. Olha só, quando a gente fala agora de atos legislativos e de atos jurisdicionais, a responsabilização estatal há o dever de indenizar em virtude de danos sofridos por atos legislativos e jurisdicionais? A regra é que não. Vem cá. Quando eu falo para você de ato legislativo, nós estamos falando da função típica do poder legislativo, que é de criar leis, que é de inovar no ordenamento jurídico. Imagina que eu tenho lá uma profissão. Aí o legislativo vem e cria uma lei nova, que dá uma regulamentada, me limita no exercício da profissão e eu sofro prejuízos. Bora processar? Não, não posso processar. Imagina que eu fabrico um produto. Aí de repente o legislativo cria uma lei que fala que aquele produto é proibido, que ele faz mal para os outros. Ah, eu vou processar. Não. Não há que se falar da responsabilização estatal. Quando o Poder Legislativo está agindo na sua função típica de legislar, não há responsabilidade estatal. A mesma coisa por atos jurisdicionais. Ah, eu perdi o processo e eu vou processar o juiz. Não, cara. Não tem que se falar aqui em responsabilidade. Então vamos lá. Olha só como eu quero que você memorize, que é assim que vai vir em prova. Ato legislativo e jurisdicional tem responsabilização estatal? Não. Não tem. Salvo, lógico que eu ter exceções, salvo nesses casos aqui. Olha só, algumas exceções, então situações em que o Estado irá ser responsabilizado. Primeiro, no caso aqui dos atos legislativos, leis de efeitos concretos ou, mais importante, lei declarada inconstitucional. Olha só o que aconteceu, imagina que estava aqui uma linhazinha do tempo, beleza? Uma linhazinha do tempo. Aí veio o poder público, o município, por exemplo, e editou uma lei. E durante a vigência dessa lei, eu não pude exercer a minha atividade. E eu sofri um prejuízo. Só que, posteriormente, essa lei foi declarada inconstitucional. Então, olha o que acontece. Durante determinado período de tempo, eu sofri um dano por uma lei errada. O Poder Legislativo fez cagada. Nesse caso, como essa lei foi declarada inconstitucional, eu, se sofrer danos durante esse período, posso sim processar o Estado e terei direito a uma indenização. Então, bem fácil. Caracarachá, aqui, isso aqui é uma parte que copiou, colou em prova. Falou de ato legislativo sem responsabilização estatal, salvo lei de efeitos concretos e também o caso de lei declarada inconstitucional. Vai vir, copiou, colou na sua prova. E os atos jurisdicionais? A mesma coisa. Falou aí de atos jurisdicionais, que é quando o Poder Judiciário está exercendo a sua função típica, no caso concreto de dizer o direito, não há que se falar em responsabilização estatal, salvo, olha, as exceções, caso em que o Judiciário responde. Quando nós tivermos erro judiciário, foi comprovado que o juiz errou e o cara foi preso indevidamente. Nós temos aqui uma situação, olha uma outra bem característica, ó, quando a pessoa ficar presa além do tempo fixado na sentença. Imagina, o cara foi condenado a 5 anos. Esqueceram o puto lá. Ficou 7 preso, demorou 2 a mais do que precisava. Indenização. O Estado responde. Quando o juiz agir com dolo ou fraude, aqui é o juiz safado, aqui é quando o juiz está com safadeza, o juiz vendido, está vendendo sentença, está agindo com dolo, fraude, para ele não prejudicar alguém. Aí sim, ele não está agindo na sua imparcialidade. O Estado responde. E também, quando nós tivermos a chamada falta objetiva na prestação jurisdicional. O que é isso?
A falta objetiva na prestação jurisdicional ocorre quando, de maneira injustificada, o juiz, o poder judiciário, faz uma recusa, um retardo ou mesmo uma omissão em uma providência que ele deveria determinar. Imagina que eu peço uma medida cautelar e eu embaso ela perfeitamente. Eu falo, olha só, imagina que eu faço, por exemplo, eu sou um comerciante, eu faço um contrato com outro cara. Eu pago ele e ele não me entrega os bens. Legal. Eu entro com uma ação para ele me entregar aqueles bens que ele não me pagou. Só que aí, eu estou ligado que ele está pegando a empresa todinha dele e está desmontando e sumindo com ela, com todos os bens. Eu vou lá, provo isso para o juiz e peço uma medida liminar. Eu peço para o juiz fazer o arresto daqueles bens, para pegar aqueles bens, para ele não se livrar. E eu provo por A mais B o meu direito. E o juiz... não. Pô, eu sofri um prejuízo porque o juiz foi omisso. Ou ele deu a liminar. 2 semanas depois, já era. Eu sofri um prejuízo porque o juiz deixou de fazer algo que ele deveria ter feito. Nesse caso, também a responsabilização do Estado. Claro que a banca não vai narrar caso concreto muito complexo até para não caber recurso. Ela vai vir assim, ó, pá, do jeito que está aqui. Aí ela não enfia a mão em cumbuca. Aí também são situações em que nós temos a responsabilização estatal. Beleza? Facinho, né? Legislativo, jurisdicional, sem responsabilização. Salvo esses casos. Não tem como errar. Vamos treinar um pouquinho? Bora lá então, acompanha comigo na tela aí a primeira questãozinha. A responsabilidade da administração direta é sempre objetiva. Pô, a gente estuda feito um cavalo e olha o tipo de questão que vem, cara. Desse tamanhozinho, professor? Tá certo ou errado? Tá errado, né? Sempre não. Pois em caso de omissão, ela seria subjetiva. Vamos combinar que essa aqui foi dada, então questão errada. Bora para a próxima. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva não exige caracterização da culpa estatal pelo não cumprimento do dever legal, uma vez que a Constituição brasileira adota para a matéria a teoria da responsabilidade civil objetiva. Olha só, a responsabilidade do Estado por conduta omissiva falou que ela não exige a caracterização da culpa estatal, pois está falando que a CF adota a responsabilidade objetiva. Isso está certo ou isso está errado? Está errado, pois no caso aqui da omissão, ó, que é o que a banca está falando, no caso aqui da omissão, tem que comprovar a culpa estatal? Sim, ela falou que não exige. Exige sim, tem que ser comprovada sim a culpa estatal. E nesse caso, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Questão errada, viu como não tem que presumir? Está expresso na questão. Próxima. Nos casos de condutas omissivas, ó, sempre destaca na tua provinha, ó, tá falando de conduta omissiva. A doutrina e a jurisprudência dominantes reconhecem a aplicação da teoria subjetiva, correto, até aqui tá beleza, realmente é subjetiva. Estando assim, o dever de indenizar condicionado à comprovação do elemento subjetivo culpa ou dolo. Agora tá perfeito, agora tá maravilha, é isso aí. Quando a gente fala então da omissão, a gente sabe que ela é subjetiva e tem que realmente comprovar o dolo ou a culpa. Questão correta. Próxima. Considere que um detento tenha sido assassinado dentro do presídio por seus colegas de carceragem em razão de um acerto de contas entre eles. Nessa situação, a responsabilidade do Estado fica totalmente afastada pelo fato de o detento ter sido morto por colegas de carceragem. Olha o que falou, cara, que o detento foi assassinado dentro do presídio. E falou que a responsabilidade do Estado fica totalmente afastada. Errado, claro que não. Questão é errada. Volta aqui para mim, vem cá. Nesse caso, o Estado responde. Inclusive, ele responde de forma objetiva. É isso aí. Nós tivemos uma omissão, a princípio foi uma omissão, e não sequer precisa comprovar dolo ou culpa estatal, porque quando é pessoa ou coisa sujeita à custódia do Estado, entra a objetiva. Então, questão bem fácil de ver que estava errada, porque ela nem tentou confundir a gente, né, se era subjetiva, se era objetiva, falou que nem tem responsabilidade, e a gente sabe que tem sim. Questão errada, bora para a próxima, acompanha comigo aí na tela. Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. Vamos lá, ó. Excetuados os casos de dever específico de proteção. Então, destaca essa parte. Vamos ver a regra geral primeiro. A responsabilidade do Estado por condutas omissivas é subjetiva? Correto.
tem que ser comprovada a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. Até aqui, beleza. Por que a banca falou assim, essa parte aqui, ó, esse trecho aqui, ó, excetuados os casos de dever específico de proteção? Por que ela colocou isso aqui? Porque realmente, nesses casos de dever específico de proteção, a responsabilidade seria objetiva. Me dá um exemplo. O preso. O preso, pode cortar aqui para mim. Exatamente o que a gente viu. Quando a gente fala, então, da omissão, a responsabilidade é subjetiva. Mas e naqueles casos que a administração pública, o Estado tem o dever de assegurar a integridade física? Aí ela é objetiva, que é exatamente o que a banca falou. Questão, ó, correta, pode voltar lá. Questão correta, é isso aí, questão certíssima. Bora para a próxima. Segundo o entendimento do STF, ao desempenho inconstitucional da função de legislador é aplicável a responsabilidade civil do Estado. Olha só, ao desempenho inconstitucional da função de legislador é aplicável a responsabilidade civil do Estado? Correto. Nesse caso, o Estado responde sim por essa lei que foi declarada inconstitucional. Falar desempenho inconstitucional, função do legislador, deu para sacar, né? Está falando então que foi feita uma lei inconstitucional. Responde sim, é uma exceção que nós vimos. Questão correta. Bora para a seguinte. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, olha só, vem sendo aceita, segundo a jurisprudência do STF, em caso de comprovada falta objetiva, comprovada falta objetiva na prestação judiciária. Vamos lá. Então, quando nós tivermos aqui, igual a banca falou, uma falta objetiva na prestação judiciária, a responsabilidade do Estado? Questão correta. É uma das exceções que nós vimos, é um dos casos em que o Estado será, sim, responsabilizado, mesmo se tratando de um ato jurisdicional. Próxima. Considere a seguinte situação hipotética. Em determinado município do estado do Mato Grosso, houve grandes deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas na região, causando o soterramento de casas e pessoas. O ente público foi condenado a indenizar as vítimas em razão da ausência de sistema de captação de águas pluviais que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. Nesse caso, a condenação está. Olha só, falou então que nós tivemos aqui grandes deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas. A gente sabe que a princípio isso aqui seria o quê? Caso fortuito de força maior. Mas olha só o que a questão falou para você, você não presumiu. A questão foi clara. Falou que o Estado foi condenado porque nós tínhamos a ausência do sistema de captação de águas, que, caso existisse, teria evitado o dano. Então a questão deixou bem claro o quê? Omissão estatal, negligência do Estado, porque o Estado poderia ter evitado o dano. Nessa situação, então, a atuação do Estado está correta, essa condenação, na verdade, está correta. Vamos lá. Olha a correta, tratando-se de tipo exemplo de responsabilidade disjuntiva. Que diabo é isso? Continua lendo. B, incorreta. Já sabe que está errado. C, correta. Haja vista a omissão estatal, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público. Beleza, mas continua lendo, vê se tem alguma melhor. D, correta. No entanto, a responsabilidade estatal, no caso, deve ser repartida com a vítima? Não é culpa recíproca aqui. Não falou nada de culpa recíproca. A banca não te deu elementos para você visualizar a culpa recíproca. Olha aí, incorreta. Também está errada. Questão um pouquinho esquisita pelos termos utilizados, mas a gente comparando as alternativas, facilmente a gente verifica a correta letra C. Vem aqui comigo. Quando é questão de múltipla escolha, realmente a gente tem que comparar as alternativas. Tem vezes que é óbvio, assim, é fácil a gente ver que aquela é correta ou aquela é errada quando pede a incorreta. Tem casos que não, cara. A gente tem que comparar uma, tem que comparar outra, ver qual que é a melhor, ver qual que é a menos pior, né? Embora seja esquisito isso, a gente tem que fazer essa análise. Nesse caso aqui não foi tão difícil não. Marca aí a alternativa C, bora para a próxima. Vamos lá, tem mais uma, vem comigo. Uma fundação responsável pela aplicação de medidas socioeducativas e reinserção social de jovens menores de idade constatou, em vistoria realizada após denúncia anônima recebida, que estava havendo ingresso de substâncias entorpecentes em suas dependências, o que já teria permitido que alguns internos estivessem fazendo uso com regularidade e dependência.
As famílias desses internos pretendem responsabilizar judicialmente a Fundação pelo ocorrido, afirmando que os jovens não utilizavam tais substâncias anteriormente. A pretensão, alternativa A. Então volta aqui comigo antes de bater a questão, vem cá. Tínhamos então ali uma fundação para aplicação de medida socioeducativa, tipo a Fundação Casa, FEBEM e tal, e nessa situação estava entrando droga, o Estado foi omisso, entrou droga, e a garotada estava ficando muito louca, viciado na droga lá dentro. E a família falou, meu filho era bom, ele não usava droga, ele era meio bandidinho, mas droga ele não usava, agora ele está usando, está na noia, está na pedra, e quer processar o Estado. Nesse caso, vamos para as alternativas, olha só. A. Pode ensejar a responsabilização da fundação, tanto pela omissão dos agentes na fiscalização da entrada, que não obstaram o acesso das substâncias ao universo dos jovens, quanto pelo dever de garantir a incolumidade dos custodiados. Vem cá, achou algum erro gritante? Não, não achou. Então continua analisando, deixa ela paradinha. Olha B. Depende da demonstração de dolo dos agentes públicos. Opa, não depende de dolo, não. Como a gente está falando, ó, de menores que estavam então ali sofrendo essas medidas socioeducativas, eles estavam sob a custódia do Estado. Se estavam sob a custódia do Estado, responsabilidade objetiva. E se ela é objetiva, não há que se falar em dolo. C. Procede. Tendo em vista que a responsabilidade dos entes públicos é objetiva. Nesse caso até aqui está correta. Mas olha o que a banca falou, ó. Sequer demandando prova dos danos. Negativo. Para que haja responsabilidade tem que ter o quê? O tripé básico. Conduta, dano e nexo de causalidade. Sem dano, não há que se falar em responsabilidade. A C também está errada. Olha agora a D. Não encontra acolhida no judiciário, tendo em vista que não se trata de ato praticado por agente público, mas sim por terceiros também internos. Não, poderia encontrar acolhida sim. Poderia sim ser caso de responsabilização, se comprovada a negligência. Ou, no caso, sequer a negligência precisaria ser provada, porque como a gente está falando também de um dano causado ao menor, ela seria objetiva. E se é objetiva, não tem que se falar em dolo e culpa. Então, de uma forma ou de outra, a gente sabe que seria sim responsabilidade. E depende de prévia apuração da responsabilidade para a constatação da forma e dos responsáveis pelas condutas ensejadoras dos resultados indesejados descritos. Não, olha o que ela falou, que primeiro tem que identificar os responsáveis? Claro que não. Sequer é necessário que eles sejam identificados. Então, realmente, voltando aqui, a gente viu que a correta é a alternativa A. Falou que pode ensejar a responsabilização tanto pela omissão, como também pelo dever de garantir a incolumidade dos custodiados. Vem cá, volta aqui para mim. Reparou que tipo de questão? Ela não vem, pau, joga uma questão totalmente assim fechada. Ela deixa meio no aberto, ela jogou uma situação meio aberta, e aí você tem que pegar aquela situação aberta e tentar enquadrar cada alternativa uma por vez se casa certinho. Nesse caso, a que melhor fechou, sem dúvida, foi a alternativa A. Porque mesmo a gente nem tendo que analisar se seria subjetiva, objetiva, tal, você conseguiria chegar nela. Mas vale ressaltar, sim, que nesse caso seria objetiva, pois o Estado não garantiu a integridade de pessoas que estavam sob a sua custódia. Beleza? Viu como não tem crise? Viu como é fácil? Agora está na tua mão, hein? Bunda na cadeira, estuda pra caramba isso aqui. Quem prova, você vai fazer bonito. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.